Oi, tudo bem? Estamos em nossa primeira aula da disciplina de Direito e Legislação Tributária e nós trabalharemos conceitos básicos sobre os fundamentos do estudo do direito tributário. Acredito que vocês já tenham ouvido falar em imposto. Nós, brasileiros, temos uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo e isso também não é nenhum segredo. Existem até alguns sites que contabilizam a quantidade de tributos pagos por dia no país com uma espécie de impostômetro. Atualmente, estamos na casa dos 140 bilhões de reais e, de acordo com as estimativas do próprio site, com esse dinheiro você poderia comprar quase 140 mil unidades do carro Porsche Panamera. E esse valor se refere apenas aos primeiros dias do ano de 2020. É realmente muito dinheiro que sai dos nossos bolsos a cada segundo. Mas você sabe para onde que vai cada centavo? Ou melhor, de onde cada centavo desse vem para nós? Bem, vamos por partes. Pelos conceitos da área da filosofia, sabemos que o Estado existe para servir à coisa pública, ao bem comum. O bem comum é a coletividade, os cidadãos brasileiros ou não, que têm direitos constitucionalmente garantidos a diversos serviços fornecidos pelo Estado, com exclusividade ou não. Aí, assim, entraremos um pouquinho na área do direito financeiro, que estuda, entre outros assuntos, as finanças públicas, receitas e despesas orçamentárias, incluindo a emissão de moedas, títulos públicos, a gestão financeira e orçamentária, com foco na alocação de recursos para atender às necessidades da sociedade e do próprio Estado. Um excelente exemplo de um serviço disponibilizado pelo Estado é justamente esse curso. A educação é um dos deveres do Estado, estabelecido no artigo 205 da Constituição da seguinte forma: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Lembrem-se de toda a estrutura que vocês tiveram contato para que este curso chegasse até a sua casa. Vocês acham que o Estado teria condições de arcar com toda a despesa de pessoal, materiais, internet, equipamentos para chegar a nós, todos, um curso completo como esse, se não houvesse os impostos? Como se vê na imagem, o slogan do SEAD do IFNMG é justamente educação à distância, pública e de qualidade. É pública, acessível a todos os cidadãos por meio dos tributos que nós pagamos diariamente. Portanto, não é gratuito, mas é feito em colaboração com a sociedade que recebe de volta o tributo na forma de serviço, que no caso é o curso completo e o título que o acompanha. E aí vai possibilitar que vocês exerçam sua cidadania e se qualifiquem para o trabalho, que é o objetivo da lei. Assim, vocês vão de concordar que o poder de tributar está entre os mais importantes do Estado, pois sem ele não haveria condições financeiras para a prestação dos serviços que são deveres do Estado em favor de nós todos. Esse raciocínio está fundamentado na filosofia e na sociologia, através da teoria do contrato social, que legitima a restrição da capacidade econômica individual a favor da capacidade econômica social. Esse contrato social nada mais é do que um acordo mútuo para garantir a sobrevivência do homem. Assim, o ser humano aceita abdicar da sua liberdade, e aqui a gente vai usar o conceito liberdade de uma forma muito ampla, abrangendo também a parte econômica, para se submeter às leis da sociedade e do Estado. Por sua parte, o Estado se compromete em defender o homem, o bem comum, e dar condições para que ele se desenvolva. Ainda nesse sentido, nós podemos pensar que o Estado deve garantir direitos fundamentais aos cidadãos inseridos naquela sociedade, ao mesmo tempo em que o homem que pertence a essa sociedade e recebe esses direitos, ou seja, que é titular de direitos fundamentais, tem, em contrapartida, o dever de colaborar para a manutenção da sociedade. Caso queiram se aprofundar nessa área filosófica de pensamento, os principais pensadores contratualistas vão ser Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Vale a leitura. Entender o porquê dos conceitos é uma ótima forma de garantir que o conhecimento permaneça sempre vivo na memória.
Bom, cá estamos nós discutindo filosofia na área de direito tributário. Bom, vamos voltar aos trilhos daqui a pouquinho, eu prometo. Então, falamos sobre direito financeiro, mas é importante entender que direito financeiro e direito tributário não são a mesma coisa. O direito financeiro, ele vai se dedicar ao estudo de 3 objetos: a receita pública, a despesa e o orçamento. Ou seja, vai disciplinar a atividade financeira do Estado sob o ponto de vista jurídico. O direito financeiro, portanto, ele vai regular a atividade financeira e orçamentária do ente público, enquanto o direito tributário, ele vai se delimitar apenas às arrecadações de tributos em seus aspectos de criação, arrecadação e fiscalização, bem como as relações jurídicas derivadas dessas relações. Bom, vamos esclarecer isso tudo conceituando logo o que é direito tributário. O direito tributário corresponde a um sub-ramo do direito pertencente ao gênero direito financeiro, que define como serão cobrados os tributos dos cidadãos para gerar receita para o Estado. Versa, portanto, sobre as relações jurídicas entre o Estado e as pessoas de direito privado, concernentes à imposição, instituição, escrituração, arrecadação e fiscalização de tributos. Pode-se concluir que o seu objeto de estudo abrange todas as questões que envolvem a relação entre Estado e contribuintes, obrigados ao pagamento de tributos. E também exerce papel de suma importância ao limitar o poder de instituir e cobrar tributos pelo Estado, além de ser uma garantia para a sociedade ao apresentar as regras que o Estado deve respeitar quando exerce seu poder de tributar. Nesse sentido, começamos a entender a importância do direito tributário em nossas vidas. Pensa comigo, se com o direito tributário de olho na tributação do Estado, o Brasil já é um dos maiores arrecadadores, se imagina se não existisse. Finalizando então esse raciocínio, como dito no nosso caderno didático, direito tributário regula e restringe o poder do Estado de exigir tributos e regula os deveres e direitos dos contribuintes isonomicamente, ou seja, de forma equânime entre os indivíduos, na medida das suas desigualdades. E isso é importante explicar que os tributos serão cobrados na medida da possibilidade de pagamento dos contribuintes. Sendo assim, o objeto do direito tributário é a relação jurídica entre o Estado e o contribuinte. Está conseguindo acompanhar? Se tiver qualquer dúvida sobre os conceitos, temos vários canais de comunicação para solucionar, ok? Podem perguntar à vontade. Anotem as dúvidas e nos enviem. Vamos continuar aqui a aula, mas fica aberta a sugestão. Vamos falar um pouco sobre os princípios que regem a relação do Estado e do contribuinte com a tributação em si. Antes de mais nada, vamos à definição de princípio. De acordo com a nossa apostila, na página 15, princípios são normas jurídicas gerais que servem de fundamento, de alicerce ao direito, e exercem papel fundamental como limite constitucional ao poder de tributar. Ou seja, quando o Estado atua tributando ou cobrando um tributo, ele tem de observar princípios estabelecidos na Constituição de 1988 que visam a garantia de quem está sendo alvo da tributação estatal. Princípio é o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele. Disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e sentido, servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e dá sentido harmônico. Então, de forma mais resumida, os princípios, além de serem a origem, a base de sustentação da norma, também são ideias mais genéricas, de onde se pode extrair concepções e intenções para a criação de outras normas, ou para encontrar sua sustentação em caso de lacunas na sua aplicação. Temos então os princípios gerais, constitucionais, e temos alguns específicos do direito tributário. Temos aqui os princípios constitucionais e os princípios tributários.
Ao estudarmos, verificamos que a base, a essência de todos os princípios norteadores do direito são os princípios constitucionais que estabelecem a legalidade, igualdade, isonomia, ampla defesa, contraditório e proporcionalidade da lei. Não nos aprofundaremos aqui nos princípios constitucionais gerais, mas de uma forma geral, temos basicamente que a legalidade estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Isso quer dizer que a lei deve obrigar ou proibir algo para que isso seja exigido dentro daquela sociedade. Dentro desse raciocínio, nós temos duas interpretações. O indivíduo pode fazer tudo o que a lei não proibir. E isso é bom, porque na prática significa para o particular, ou seja, para o indivíduo, o exercício da sua liberdade. Já para o Estado, para o poder público, significa que ele só pode fazer o que a lei autoriza. E na prática, isso restringe a intromissão do Estado dentro da vida particular do indivíduo. Esse princípio está nas duas colunas, como se pode perceber, porque ele é válido em todas as áreas do direito, assim como os demais princípios que devem ser seguidos e interpretados de acordo com suas áreas. O princípio da isonomia e da igualdade, como puderam ver, estão assim separados justamente porque eles não são sinônimos. Claro, os dois são a respeito do mesmo assunto, mas a isonomia ela vai guardar uma relação com a lei, a aplicação das normas de direito brasileiro, e já a igualdade é um conceito mais abstrato, direcionado aos indivíduos nas suas relações em sociedade. A isonomia estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Assim, de acordo com tal princípio, os méritos iguais devem ser tratados de modo igual e as situações desiguais, desigualmente, já que não deve haver distinção de classe, grau ou poder econômico entre os homens. Um exemplo disso é o direito à fila preferencial. Todos são iguais perante a lei, isso é indiscutível. E uma fila de atendimento tem que ser respeitada por todos. Mas aí a gente tem uma pessoa jovem, sem dificuldade de locomoção, e temos uma pessoa idosa com dificuldade de locomoção devido à idade na fila. Imaginem como se elas estivessem na largada de uma corrida. Claramente, quando a corrida se iniciasse, a pessoa jovem sairia com maior vantagem sobre a pessoa idosa, pois locomove-se mais rápido. Como é uma situação hipotética que nós não vamos considerar idosos campeões de maratona e jovens com alma de velho, por favor. Então, para que todos chegassem à linha de chegada juntos, que aí nesse exemplo vai representar o atendimento que eles estão buscando, a largada da pessoa idosa deveria ser mais à frente e a do jovem um pouco mais atrás. De uma forma bem rasa, a isonomia vai tratar de igualar a linha de chegada para todos, para que sejam tratados de modo igual pelo Estado e recebam os mesmos direitos, tendo, claro, deveres correspondentes a esses direitos. Assim como foi criada a fila preferencial para que idoso, deficiente, grávida, etc., recebessem atendimento proporcional à sua dificuldade de chegar até esse atendimento. A seguir, nós temos o princípio do contraditório e da ampla defesa, que vão fazer parte do direito processual, sendo uma garantia conferida às partes de que elas efetivamente participarão da formação da convicção do juiz. Nós não vamos trabalhar isso em nossa disciplina, mas cabe mencionar que no direito processual tributário eles são fundamentais. E, como já dito nessa aula, os princípios constitucionais são alicerces, fundamentos para todas as áreas do direito. Já o princípio da proporcionalidade, ele vai ajudar a gente a entender como as largadas da corrida pelos direitos são estabelecidas e mantidas, pois sua finalidade principal ela é equilibrar os direitos individuais com os anseios da sociedade. É inclusive um importante meio de amparar a proteção dos direitos do cidadão em face de eventual arbítrio do poder estatal. Vocês estão anotando? Temos muitos outros princípios norteadores do direito, mas na parte constitucional vamos parar por aqui. Já temos uma base para adentrarmos os princípios do direito tributário. Lembre-se sempre, caso tenham dúvidas e queiram acrescentar comentários à nossa disciplina, temos todos os canais de contato disponíveis a qualquer momento. Estamos à disposição. Nos vemos na próxima aula.